Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Ricardo Gonçalves, Sr. Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues e membros dos Conselhos Científico e Consultivo deste Centro, Sra. Secretária da revista Mátria 21 e Mátria Digital, Juíza Desembargadora Dra. Manuela Bento Fialho e membros do Conselho de Redação e do Conselho Editorial, membros do Centro de Investigação, autoridades civis, militares e religiosas, senhores instituidores dos prémios, senhores premiados, senhoras e senhores convidados. Aceitando o convite do professor Dr. Martim Vicente Rodrigues para intervir nesta sessão comemorativa do 11º aniversário do Centro de Investigação, logo pensei que o tema teria de estar relacionado com traços da história de Santarém. O que vou apresentar resulta de um estudo recente que fiz sobre usurpação de funções de familiar do Santo Ofício na época moderna. Espero que, apesar do adiantado da hora, ainda tenham alguma paciência para ouvir umas palavras da minha parte. Contando a historiografia com estudos recentes que permitem conhecer os recursos humanos no Tribunal do Santo Ofício em Portugal, seja ao nível central ou local, verdade é que ainda muito há a perceber, tanto sobre os ministros e oficiais dos tribunais, quer sacerdotes ou leigos, dos cargos superiores, inquisidores, deputados, solicitadores, promotores, aos cargos menores, carcereiros, guardas e alcaides, porteiros, dispenseiros, meirinhos e também médicos, cirurgiões e barbeiros, como também sobre os agentes locais que viviam nas terras periféricas, aí representando a instituição, qualificadores, comissários, notários, visitadores das naus e o que ocupa esta intervenção, os familiares. Integrando o corpo de funcionários inquisitoriais, os chamados familiares do Santo Ofício eram leigos, disseminados por todo o território, incluindo os passos de Além-Mar, que tiveram um papel fundamental no sistema de denúncias e prisões, reportando desvios da fé e cumprindo ordens de detenção. Os trabalhos prosopográficos têm dado conta do perfil social destes agentes e do prestígio que detinham, razão para serem reconhecidos e temidos e até requeridos por estrangeiros a residirem no nosso país. Mecanismo de disciplinamento da sociedade portuguesa na época moderna, o Tribunal da Fé tornou-se numa entidade promotora da distinção social, como é possível verificar pelas muitas articulações dos familiares com a nobreza local. Sabido é de casos de indivíduos que não desempenhavam o cargo da forma devida, indo, como se lê nos processos, contra o reto Ministério do Santo Ofício. E sabe-se também de outros recusados, por serem considerados indignos de servir o Tribunal, como também se sabe de situações como a que vai aqui merecer destaque, fingir ser detentor do ofício de familiar. Portanto, vou falar de fingimento. Seriam as relações de poder e de sociabilidade ao nível local que levaria a alguns indivíduos a quererem ser familiares, para assim pertencerem aos principais da terra. É, pois, forçoso, do ponto de vista metodológico, compreender as familiaturas, como se diz do ponto de vista historiográfico, no quadro da ascensão social pela honra e privilégio que conferia. Partindo desta ideia, elegi, como disse, para observação, uma região à qual tenho dedicado vários estudos, Santarém. Na época moderna, a então vila e seu termo tinham um elevado número de habitantes pela sua posição estratégica e geográfica, facilitada pelo Rio Tejo, encabeçando a comarca. Com uma elite camarária estruturada, de cariz endogâmico e dificultada mobilidade social, obter uma carta de familiar poderia ter elevado significado, que justificará ações de simulação do cargo. Sempre, como disse, uma via de promoção, a par de certos ofícios ou da concessão de hábitos das ordens militares,
os familiares do Santo Ofício deviam provar a pureza de sangue. Sublinhe-se que esta realidade, a pureza de sangue, atravessava a sociedade e as instituições da época moderna até à abolição da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos, que só ocorreu no período pombalino e, em boa verdade, quase durou até 800, pois a medida legislativa de 1773 não foi logo inteiramente aplicada em todas as situações. Lembre-se que passam agora, este ano, 250 anos sobre essa efeméride e que, como diretora da Carta dos Sefarditas, irei evocar este evento. Colégios, corporações de ofícios, irmandades como as misericórdias, ordens militares, benefícios eclesiásticos, a própria carreira das letras, o Partido Médico da Universidade de Coimbra, tantas eram as realidades que requeriam provar a limpeza de sangue. Motivo pelo qual o Estatuto Familiar do Santo Ofício constituía uma distinção muito procurada, a ponto de ter sido já reconhecido que, a partir de finais do século XVII, esse facto se revelou mais significativo do que a própria atividade repressiva do Tribunal. Não fui eu que sugeri isto, quem sugeriu foi José Veiga Torres, há mais de 2 décadas, ao falar da passagem da repressão religiosa para a promoção social, nestes termos, cito: no seio da própria instituição, entenda-se a Inquisição, uma figura do seu aparato repressivo, pela força das conjunturas, vai perverter-se na sua função institucional e converter-se num produto de valor acrescentado na área da distinção social. Fim de citação. Entendimento, diga-se, que tem sido recuperado e provado, e não vou aqui citar os estudos para não cansar os presentes, verificando-se que funcionários e agentes do Tribunal do Santo Ofício consolidaram ou asseguraram prestígio social, representando a Carta de Familiar uma forma de nobilitação, distinção e promoção social, mais ainda pela cautelosa imagem de rigor construída pelo próprio Tribunal. Em Santarém, pela investigação que já realizei há uns anos, a familiatura constituía efetivamente uma via de distinção social. Só para lembrar, durante o reinado de Dom João V, dos indivíduos que desempenharam esse cargo, 43% buscavam privilégio, 55% acumularam prestígio e 1% limpou a infâmia de cristãos novos. Estes valores mostram o quanto a familiatura fortaleceu uma mobilidade social ascendente através da limpeza de sangue, instrumento jurídico que impedia o acesso às carreiras nobilitantes e às formas de distinção a quem tivesse sangue impuro, isto é, judeu, mouro, negro ou cigano. Nos casos que analisei para este estudo, um de fins do século XVII e outro de meados do século XVIII, está em causa a instauração de processos inquisitoriais a 2 naturais de Santarém por usurparem o cargo familiar e assim pretenderem alcançar benefícios. A periodização para mim é relevante do ponto de vista da atividade inquisitorial. Num caso coincidente com a retomada de funcionamento do Santo Ofício em Portugal, após a suspensão entre dezembro de 1674 e agosto de 1681. E no outro caso, adentro do quadro do pombalismo e a perda já de vitalidade do Tribunal. Após a controvérsia sobre a forma de atuação do Tribunal da Fé e as diversas críticas que colocaram em causa as testemunhas singulares e o subsequente restabelecimento do Santo Ofício Português em 1681, em março de 1682, no dia 23 de março de 82, foi transferido da prisão do Limoeiro para os cárceres da Inquisição de Lisboa o indivíduo Manuel dos Santos Anes, natural e morador na vila de Santarém. Fora Santos Anes preso em fins de 1681, não em Santarém, foi preso no lugar da ligeiriça Torres Vedras, pelo respectivo corregedor da comarca, que o levou para a cadeia do Limoeiro, em Lisboa.
o que fazia em Torres Vedras, porque passou pela cadeia do Lumeiro antes de chegar aos cárceres da Inquisição. Observemos. Recém-chegado, em setembro de 1681, à região de Torres Vedras, Santos Anjos travara o conhecimento com um estalajadeiro e barbeiro, Manuel Pereira, que tinha uma venda de comida e bebida no sítio do Bolardo, na Marteleira, termo da Vila da Lourinhã, da dita comarca de Torres Vedras. Também este viera de fora, da Amoreira, termo de Óbidos, de onde era natural, para casar na Lourinhã com uma viúva, aqui vivendo há alguns anos. Das conversas e confidências havidas, proporcionadas pela sociabilidade característica de um espaço de consumo de alimentos e hospedagem a viadantes, percebeu Santos Anjos que Manuel Pereira pretendia desvanecer a fama de cristã nova da sua esposa, Maria da Cruz, isto a pretexto de ter casamento ajustado para a sua filha. Vendo uma oportunidade de obter algum dinheiro, Santos Anjos, que adotaram um nome e apelidos falsos, mas pomposo, o de Dom João de Mourão, Silva e Souto Maior, alegando ser familiar do Santo Ofício, ofereceu-se logo para ajudar Manuel Pereira, tentando obter certidões de limpeza de sangue junto de alguns padres locais. Jerónimo Delgado, que era coadjutor da matriz da Lourinhã, o padre Manuel Henriques, que era cura de São Lourenço dos Francos, e um padre do lugar de Matacães. Os primeiros dois clérigos corresponderam logo ao pedido, disse depois no processo de averiguações, por ser, o dito, parecer ser verdadeiro ministro do Santo Ofício. O que é certo é que o pároco do lugar de Matacães ficou desconfiado e terá apresentado queixa do sucedido a Manuel Luís, familiar do Santo Ofício da Lourinhã e também escrivão da Santa Casa dessa vila, que deu sequência à devida averiguação. E é assim que tenho conhecimento deste processo. As inquisições, dirigidas pelo comissário do Santo Ofício na vila de Peniche, decorreram em outubro de 81, na Casa do Despacho da Misericórdia da Lourinhã, com um escrivão, que era clérigo na vila de Peniche. O denunciante, familiar de Manuel Luís, que era alferes da ordenança, deu conta do que apurara junto dos dois primeiros padres, Jerónimo Delgado e Manuel Henriques. Estes foram inquiridos e ambos confirmaram que um indivíduo que se intitulou a Manuel Henriques, presidente de fora dos familiares, e ao padre Jerónimo Delgado, presidente dos familiares da Mesa Grande do Santo Ofício, e que mostrou o hábito de familiar do Santo Ofício, já vamos ver o que é que isto é, requerera uma certidão de limpeza de sangue para o tal estalajadeiro. Ouvidas nobres testemunhas, todas confirmaram a chegada recente a esta localidade deste suposto familiar do Santo Ofício, natural de Santarém, e dos pedidos que fizera aos referidos párocos. Revelou o padre Jerónimo Delgado que o estalajadeiro Manuel Pereira fizera em tempos um pedido para ser irmão da Misericórdia da Lourinhã, não tendo sido admitido, diz-se, por haver fama falsa que um avô de sua mulher, Maria da Cruz, fora bautizado em pé. Bem, aqui temos uma clara alusão à conversão forçada de 1496, 200 anos depois, mas ainda estava vivo na memória. Não sabendo o clérigo de onde vinha essa fama, que acredita correra por alguém havido por doido e embriagado, não hesitara em entregar a certidão de familiar ao legado familiar Dom João Mourinho Silva e Souto Maior. Certidão que foi achada na algibeira do réu, quando este fora preso e remetida à mesa do Santo Ofício pelo corregedor. Réu que não era Dom João de Mourinho Souto Maior, mas que era afinal Manuel da Silva Anjos, que fora para a prisão do Limoeiro, onde também estava a esposa, culpada de um furto que o marido fizera em Lisboa. Diga-se o seguinte: pela cadeia do Limoeiro, tanto passavam detidos a ser transferidos para os cárceres do Santo Ofício, como condenados ao degredo, fossem pela Inquisição ou também pela via secular, a aguardar embarque para algum espaço de além-mar. Scalabitano, Manuel da Silva Anjos era de Selão, andaria fugido de Santarém por temer ser preso,
dado por culpado da morte de um homem, o trabalhador Manuel Fernandes. Segundo o testemunho do próprio, ele comprou o hábito de familiar em Lisboa por 14 ou 15 tostões e recebeu do dito estalajadeiro 20 mil reis para conseguir as referidas certidões de limpeza de sangue. Alegando em sua defesa andar perturbado por estar homiciado, a sentença do Santo Ofício foi pesada. Assaltado pelas ruas e degradado por 5 anos para as galés. Quem era Manuel dos Santos Anjos? Que inferências se retiraram ou se podem retirar deste caso, tanto do ponto de vista simbólico e de proveito, como da atuação do tribunal? Provada ficou a usurpação do cargo para obter vantagens, prática que afinal seria mais frequente que desejado, como sabemos por outros testemunhos, para outras localidades, para além de conhecidos relaxamentos que também se conhecem no exercício destas funções, que também acontecia, como bem sabemos, com os próprios comissários do Santo Ofício. De facto, deste enredo vivencial sobressaem algumas questões pertinentes. Antes de mais, a facilidade com que Manuel Anes adquiriu um hábito familiar do Santo Ofício, que comprou alguns em Lisboa por magros tostões, que ficaria, afinal, o hábito, ao que parece, por uma medalha, quiçá facilmente confundida. Certas eram a existência de insígnias de familiar do Santo Ofício, prevendo o regimento de 1640 a existência de um hábito, veste, que deveriam usar a quando das prisões e acompanhamento aos cárceres dos detidos. Numa sociedade em que os símbolos tinham significado especial, percebe-se que a exibição de uma insígnia, mesmo que fugaz, impressionasse e merecesse respeito. Colocada ao peito, a medalha teria credibilizado o disfarce, mesmo perante padres supostamente habituados a enfrentar situações do género. Determinava o regimento, que falei há pouco, que as pessoas ousadas que fingidamente se façam ministros e oficiais do Santo Ofício para com isso enganarem a outras, lhes tirarem dinheiro ou outra qualquer coisa, fossem condenadas a auto da fé a ouvir sua sentença, diz-se, e não farão abjuração, salvo-se do crime resultar também culpa contra a fé. E sendo pessoa vil, terá pena de açoutes e degredo, terá sido o caso deste. As quais penas se poderão moderar conforme a qualidade dos réus e circunstâncias que diminuírem a pena. E se forem pessoas de qualidade, terão degredo e as mais penas arbitrárias que pareceram aos inquisidores. Fim de citação. Foi seguramente o pensamento sobre as certidões passadas e alguma hesitação da certeza do ato que terá levado à denúncia. Verdade é que o impostor seria bem falante e imaginativo o suficiente para ludibriar os dois pares. Mas será que estes conheciam, como suposto, os próprios moldes de funcionamento do tribunal neste particular? Não esquecer o que eu disse no início da comunicação, que a atividade inquisitorial esteve suspensa durante alguns anos. Ou seja, a forma como Manuel dos Santos Anjos se apresentou como presidente de uma estrutura, diga-se, cuja figura hierárquica era inexistente, presidente de fora dos familiares não existia, ou presidente dos familiares da mesa grande do Santo Ofício não existia, leva a concluir que ao nível paroquial nem sempre haveria conhecimento seguro do funcionamento do cargo de familiar do Santo Ofício nas localidades. De notar ainda que a designação adotada sugeriria um estatuto social mais diferenciado na pressuposta hierarquia. É claro que ser familiar do Santo Ofício permitia o usufruto de vários privilégios, entre outros, não pagar fintas, isto era bom, Sr. Presidente, nem demais encargos concedidos, ser autorizado a usar armas, as esposas e as filhas poderem vestir sedas, sendo de lembrar que, pelo decreto de 3 de abril de 1693, só gozavam de tais privilégios os familiares compreendidos no número estabelecido para as várias cidades e vilas do reino, obedecendo essa abrangência ao critério de antiguidade.
por esta determinação de 1693, fixou-se o número de familiares que podiam usufruir estes privilégios e essa fixação era realizada de acordo com o número de habitantes das localidades. Nos casos compreendendo a cidade ou vila e alfoz, noutros apenas a urbe, como apurei para outro estudo. Ora, a Torres Vedras cabiam 6, e noutras vilas não elencadas, por segura reduzida dimensão, apenas 2. Tal seria, por exemplo, o caso da Lourinhã. A que podiam acrescer mais familiares, se bem que sem gozarem do privilégio que acabei de referir. Tendo a prisão de Santos Anjos ocorrido na década anterior ao referido decreto, e mesmo sendo possível que na localidade existissem então mais familiares na Lourinhã, o quantitativo não seria seguramente alargado. Isto para dizer, por um lado, que os empossados não passariam despercebidos e, por outro lado, que pouco se saberia da sua ação concreta e que, já agora, em Santarém, de acordo com o referido decreto de 1693, existiam 10 familiares do número. Era reduzido. Também não seriam muitas as diligências inquisitoriais na Lourinhã, não se conhecendo processos para a década em causa de residentes nessa localidade e sabendo-se de apenas 3 para o século XVII. Mais afastados dos grandes centros urbanos, os 2 párocos referidos talvez não fossem confrontados tão frequentemente como outros com solicitações de atestação de limpezas de sangue. Mas como perguntar? Por que quereria aquele estalajadeiro Manuel Pereira a todo o custo provar esta condição? Não seria tão só a razão apontada a casar a filha. O pedido rejeitado de admissão na misericórdia da Lourinhã terá sido uma mácula que quereria limpar, sendo o casamento da filha uma boa oportunidade nesse sentido. Apontado como ficara com essa nota, rumores existiriam de desconforto, já que, como confidenciara ao conhecido recente João de Mourim Sotomayor, isto é, Manuel dos Santos Anjos, estava mesmo decidida a abandonar a Lourinhã e ir viver para outro sítio. Prova também de que o estigma de cristão novo não se apagara. Os descendentes dos novos cristãos, fruto da conversão forçada de 1496, viveriam ainda os ecos desse mal-estar, que se prolongou no tempo, pelo menos até à abolição da distinção entre cristãos novos e cristãos velhos em 1773. Em 1754, também da zona de Santarém, do lugar de Porto de Mos, Campo de Balada, José de Almeida, barqueiro, fizeram igualmente passar-se por familiar, simulando notificações por parte do Santo Ofício. Em causa estavam umas cobranças de dívidas a 2 indivíduos, moradores na Ribeira do Cartacho, que foram por ele intimados a acompanhá-lo, por ele ser familiar do Santo Ofício. E, com medo, e lê-se no processo, por respeito que tiveram à voz do Santo Ofício, eles não hesitaram em acompanhar este José de Almeida, mas pelo caminho iam pedindo ajuda a quem encontravam. E encontraram nada mais, nada menos que um capitão da ordenança, Plácido Nunes Guilherme, este sim familiar, que não conhecia José de Almeida enquanto tal. Nem os trajes assim o indiciavam, o hábito. Apenas sobressaindo das vestes um cordão com uma brónica, confirmando Plácido Nunes que não seria José de Almeida, de facto, familiar do Santo Ofício. Repreendido, foram as averiguações conduzidas pelo comissário do Santo Ofício na Vila de Santarém, o cônego da colegiada, Domingos Coelho da Silva, que inquiriu os presumíveis intimados, inquiriu também o familiar que denunciou o caso e ainda algumas testemunhas. Não vou demorar muito mais. Todos asseveraram o mau gênio do réu e o seu atrevimento de disfarce, concluindo o comissário, o cônego da colegiada, em junho de 1755, que José de Almeida não era louco, nem estaria bêbado, antes era desinquieto, e tão desinquieto que até alguns arrais dos barcos não os queriam com ele. Entenderam os inquisidores que as culpas não eram bastantes para ele ser preso. Discordou o promotor, que requereu prisão.
por abuso de funções, pelo contrário, acentuando a gravidade dos atos, já que, com falsidade, pretendera tirar e roubar a jurisdição do Santo Ofício, fazendo com que se lhe perca a veneração e respeito de que tanto o Santo Ofício necessita. Estando-se agora num tempo de atuação do Tribunal em que as críticas se somavam, entende-se que a mesa da Inquisição deliberasse no sentido da atenuação da pena. Porém, o conflito entre membros da mesma instância instalou-se, sendo os testemunhos reapreciados, se bem que confirmando os inquisidores a moderada gravidade dos atos cometidos, atribuídos, dizem, a mera jactância por alguém de juízo rústico e, se calhar, até perturbado do vinho, de que não resultou, dizem, danos ou prejuízo às partes ou sequer extorsão de dinheiro. Não contendo gravame irreparável, o Conselho Geral do Santo Ofício determinou, em junho de 1755, que o réu fora bem julgado, devendo-se notificar o delato para comparecer na mesa e ser examinado, assim se dando tanto por deferida a apelação do promotor, como confirmado o assento da mesa. Bem, uma decisão de compromisso que resultou no pedido de perdão por parte do suposto familiar, José de Almeida, alegando ter agido apenas por graça e por galhofa. Repreendido de semelhantes zombarias, pagou as custas e o processo foi encerrado em agosto de 1755. Para concluir, digo, sentença leve, quando comparada com a condenação de Manuel dos Santos Anjos, que se recordam foi assaltado e degradado. O tempo de atuação do Santo Ofício era outro. Que conclusões se podem retirar? Entrando já numa fase em que o alvo do tribunal se distanciava da perseguição ao criptojudaísmo, este último caso é testemunho das polémicas dominantes e também da própria revisão da processualística inquisitorial e das próprias insatisfações internas à Inquisição. Afastando-se do rigorismo da atuação, o Conselho Geral propende para uma deliberação moderada. Entre o primeiro caso apresentado e o segundo, distam 72 anos, que corresponderam a mudanças no modo como os processos eram julgados. Um correspondente ao tempo dos cristãos novos e o outro ao tempo das insatisfações dos ministros inquisitoriais para com os procedimentos legais em uso, que foi decisivo para as reformas que resultaram no regimento de 1774. Outra realidade para outro estudo. Muito obrigada.